Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, já estão neste... Senhoras e senhores deputados, vamos prosseguir então com a votação que ficou adiada. Neste momento já temos condições para efetuar a mesma, pois estamos a cumprir o disposto no artigo 100, número 3 do Regimento da Assembleia da República, com a não oposição de todos os partidos que integram esta comissão. Todos os partidos deram o assento para podermos efetuar esta votação após a alteração da ordem do dia. A primeira votação que vamos fazer, portanto, discussão e votação, será do requerimento do PSD, no sentido de levar a decisão do Supremo Tribunal Administrativo à Conferência de Líderes, de modo a garantir a autonomia deste órgão de soberania no exercício das funções legal e constitucionalmente reconhecidas. Antes da votação, vou dar a palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues, se quiser apresentar o seu requerimento. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queremos que, perante a surpresa que foi o conteúdo do acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, que há duas dimensões que têm que ser aqui apreciadas. Uma delas que já foi referida, a necessidade que, juridicamente ou judicialmente, se quisermos, o Parlamento português deve pronunciar-se recorrendo da decisão que tomámos conhecimento ontem relativamente a uma necessidade, ou uma eventual necessidade de alteração do nome da designação da Comissão Parlamentar de Inquérito, com a qual nós não concordamos. Na segunda dimensão, que é a dimensão política. A decisão do Supremo Tribunal Administrativo constitui uma interferência dentro do Parlamento português, constitui uma interferência e uma violação, em nosso entender, do princípio da separação de poderes que está consignado na Constituição e, nesse sentido, entendemos que esta matéria deve ser levada à Conferência de Líderes para que politicamente possa ficar referenciada, discutida e refletida com serenidade esta matéria, porque ela releva para não só o prestígio do Parlamento português, mas também para a clarificação de qual é que é a dimensão e a medida da intervenção dos vários órgãos de soberania. Não questionamos a existência dos poderes judiciais naturalmente, mas entendemos que houve aqui uma clara intromissão naquilo que é o poder da Assembleia da República e, nomeadamente, nesta dimensão, sob a alegação de um eventual ato administrativo que o Parlamento não tem, enquanto órgão político, de mudar materialmente uma denominação de uma comissão parlamentar. Mais ainda, até porque a decisão chega ao ponto de querer impor ao próprio Parlamento uma nova designação para esta mesma comissão. Não obstante ter sido um direito putestativo, que é legítimo e foi observado na altura, não pode o Parlamento deixar de se pronunciar politicamente sobre esta matéria, tomando uma decisão quanto ao conteúdo e à extensão desta mesma decisão. Obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado André Ventura. Tem a palavra, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Gostávamos de secundar esta opinião que foi partilhada pelo Deputado António Rodrigues e também dizer o seguinte. Nós tivemos nesta decisão do Supremo Tribunal Administrativo uma decisão que é inédita, que é um tribunal a dizer ao Parlamento como é que deve chamar ou denominar a uma comissão, seja ela uma comissão de inquérito ou uma outra comissão. E isto é uma intromissão absolutamente intolerável, porque senão nós estaremos a permitir que o Tribunal venha dizer como é que devemos chamar à comissão de inquérito da TAP ou à comissão da IFASEC. Por exemplo, poderemos chamar-lhe comissão de inquérito à IFASEC, pode prejudicar o nome da IFASEC comercialmente, pode prejudicar o nome da IFASEC no mercado financeiro. Podemos fazer uma comissão de inquérito à Santa Casa da Misericórdia e chamar-lhe comissão de inquérito à Santa Casa da Misericórdia. Isto prejudica a Santa Casa da Misericórdia. Bom, o Tribunal vai nos dizer como é que devemos fazer o nosso trabalho, então nós passaremos também a dizer como é que eles devem fazer o deles. Acho que isto não é bom para ninguém, nem para nós, nem para eles. Há aqui uma questão que é sempre importante ter em mente, que é a ideia de separação de poderes entre o que é o poder político, eleito pelas pessoas, e o que é o poder judicial administrativo, nomeado e não eleito pelas pessoas. É importante ter isto em consideração. Segundo, o Tribunal diz que é discriminatório usarmos comissão de inquérito às gêmeas. Bom, que eu me recordo, foi a própria mãe das gêmeas que
que pôs as gêmeas na divulgação pública. Aliás, basta percorrer as redes sociais para vermos a divulgação que foi feita das próprias gêmeas pela mãe, pelos familiares, etc. E, portanto, eu acho que o Parlamento tem que dar aqui uma resposta muito firme em relação a esta matéria, para não termos precedentes daqui a um tempo. E, portanto, dizermos já isto, nós não aceitamos isto. Não aceitamos mesmo, isto temos que dizer, com todo o respeito pelos tribunais, sejam eles o Supremo Tribunal Administrativo, seja o Tribunal Administrativo de Círculo, seja o Tribunal Judicial da Comarca A, B ou C, nós não aceitamos isto. Esta é a casa representativa de todos os portugueses. Nenhuma casa representa tanto os portugueses como nós. Podemos cometer erros, podemos não cometer, mas nós escolhemos um nome para esta comissão. Um nome que podia ser discutido e alterado entre nós. Não por uma entidade externa que nos venha dizer como é que nós devemos chamar a entidade A, B ou C. Os partidos às vezes ganham, outras vezes perdem. O Chega propõe, perde. O PS propõe, perde. O PSD propõe, perde. O LIVRE propõe, perde. Mas é aqui no debate político. Ganhamos e perdemos, consoante a maioria que está aqui representada. Não podemos aceitar que haja uma entidade externa a dizer-nos como é que devemos designar uma comissão. É uma violação grosseira do princípio da separação de poderes. Acho que devemos reagir politicamente, dentro do respeito que temos pelas instituições judiciais. E eu não sei agora, não tenho os elementos todos aqui e não tenho na minha cabeça o modelo de recursos que podemos fazer nesta matéria. Não sei se... Tenho quase a certeza que é possível um recurso para o plenário do Supremo Tribunal Administrativo. Penso que, juridicamente, é aceitável. Mas se o plenário não nos der razão, eu acho que o próprio Tribunal Constitucional terá uma palavra aqui a dizer, porque está em causa uma questão constitucional que é o princípio da separação de poderes. E esta é grosseira. Era como nós dizemos ao Supremo como é que deve decidir numa matéria ou noutra. Acho que é uma questão de respeito mútuo entre instituições. Acho que não devemos deixar passar isto e acho que devemos ser firmes, todos os partidos. Independentemente aqui de ser de mais direita, menos de direita, mais de esquerda, menos de esquerda, esta é uma questão que toca a todos e que é a separação de poderes. Se deixamos este precedente aberto, deixamos-lo aberto para todas as comissões no futuro, não só de inquérito, como comissões eventuais, como comissões de trabalho. É perigoso. E acho que devia ter existido aqui um bocadinho mais de bom senso. Todos podemos errar, mas cabe-nos a nós fazer agora essa defesa. O Parlamento não pode aceitar esta alteração, não o deve fazer e deve ir até às últimas instâncias dentro do Estado de Direito para fazer para defender a sua própria posição. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado André Rijo. Pode ter a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. No fundo, o Partido Socialista anuncia aqui, nesta reunião plenária, aquilo que já tinha, de alguma forma, anunciado na reunião de mesa e coordenadores. Nós, de modo geral, revemos-nos nos considerandos e naquilo que é o teor deliberativo do requerimento, ou dispositivo do requerimento apresentado pelo PSD. Achamos que esta é uma matéria que deve levar a uma reflexão, sobretudo, da própria Assembleia da República, e nada melhor do que convocar a Conferência de Líderes para fazer esta discussão, até porque esta é uma matéria que pode ter repercussões, como disse bem o Sr. Deputado André Ventura, no futuro e que pode fazer perigar um importante princípio naquilo que é a organização do Estado português, que é um princípio da separação de poderes. E, portanto, não vale a pena estarmos aqui a pronunciar sobre o mérito ou demérito da decisão que está aqui em causa do ponto de vista judicial. Isso haverá órgãos próprios para o fazer. Nós somos um órgão de natureza política e é nessa vertente que devemos centrar a discussão e, portanto, aqui é a questão do princípio da separação de poderes. Parece-nos bem que seja a Conferência de Líderes a poder tomar uma decisão, preferência o mais unânime possível, e depois a Assembleia da República, através do Presidente da Assembleia da República, poder diligenciar sobre esta matéria, porque de facto pode ser um precedente grave que não devemos estar disponíveis para abdicar aqui nesta sede. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Para reproduzir também a posição do LIVRE que já transmiti na reunião de mesa e coordenadores, não vai necessariamente no mesmo sentido da posição dos outros grupos parlamentares. Nós sabemos que a própria mãe das duas crianças nos transmitiu o desconforto que tinha relativamente ao nome da comissão de inquérito e o próprio advogado fez essa referência, independentemente de considerações sobre o mérito da decisão. Também não acompanhamos necessariamente a ideia de que o Parlamento ou que decisões do Parlamento deste género não possam ser sindicáveis em termos judiciais, como são todas as decisões de qualquer órgão de soberania, são do Governo, são também necessariamente da Assembleia da República. Quando falamos de separação de poderes, a nossa Constituição também prevê uma interdependência de poderes. Neste caso, nós estamos a falar de um tipo especial de processo, que é uma intimação para a proteção de direitos, liberdades e garantias, portanto, é um tipo, quer dizer, uma
forma jurídica, um tipo de ação jurídica específica para defender direitos, liberdades e garantias, e é precisamente isso que o Supremo Tribunal Administrativo, uma das secções do Supremo Tribunal Administrativo, considera que o Parlamento não está a acautelar. E isto também deve merecer uma reflexão da nossa parte. Portanto, não nos opomos a que a Conferência de Líderes também reflita sobre esta matéria, mas não concordamos com a base da argumentação de que não seria permitido sequer aos tribunais analisar esta questão ou qualquer outra. Nem nos parece que esta questão seja comparável com, enfim, designações de empresas ou de pessoas coletivas que também têm a sua tutela jurídica, ou com qualquer outro tipo de responsáveis políticos que também pode acontecer. Estamos a falar, neste caso, repito, de 2 crianças. E não é esse sequer o foco desta comissão de inquérito, ou não deveria ser esse o foco desta comissão de inquérito, mas sim a atuação dos responsáveis políticos. A questão destas duas crianças deveria ser absolutamente irrelevante. E, portanto, também já tinha referido, quando esta questão se levantou, que nós não nos oporíamos a que o nome da comissão fosse alterado. Mantemos essa posição. Obrigado. Obrigado. Vou dar a palavra, mas vamos tentar não entrar aqui numa discussão muito longa sobre o assunto. Sr. Deputado André Ventura, tem a palavra. Sr. Presidente, não é mesmo para ser longa. Eu só queria deixar à consideração de todos os deputados isto não tem que ver com a questão de fundo, sobre se as crianças tiveram um papel mais ou menos relevante, se deve ser relevante ou irrelevante. Isso é uma questão que esta Comissão tem que decidir. É a questão de matéria, de fundo. Agora, com todo o respeito pela posição de um partido que aqui está representado, que é o LIVRE, honestamente eu queria deixar esta pergunta. Se nós deixamos que um tribunal, e aqui seja ele qual for, altere o nome de uma comissão que nós damos o nome, o que é que vamos permitir a seguir? Quer dizer, que decidam qual é o tempo máximo de intervenção em cada comissão, o que é que temos que vestir, se pode ser nesta sala, se tem que ser na sala ali da entrada. Quer dizer, este é o limite. Isto é uma questão puramente política, é um ato político. A lei salvaguarda a independência e a autonomia dos atos políticos. É só isso que está aqui em causa, não tem que ver com a questão de fundo, que é as crianças devem ser não relevadas materialmente para este efeito. Têm a responsabilidade do A, o B ou C. Isso é a nossa decisão final. Haverá um relatório, etc. Será votado, haverá acordo, haverá desacordo. Outra, e eu acho que isto ultrapassa PS, PSD, LIVRE, Chega, Bloco de Esquerda, é: podemos ou não permitir que um tribunal nos diga que nome devemos dar a uma comissão. Quer dizer, acho que isto é o limite, é só isso, é essa a questão. E, portanto, se não formos firmes agora... Bom, a decisão é porque há uma intimação e dizem que temos que mudar o nome da... Bom, e temos que mudar o nome da comissão. Mas então, e agora vamos... E agora a questão é, vamos mudar o nome? Vamos mudar o nome? Olha, porque é que não deixamos de chamar Parlamento? Passamos a chamar-nos outra coisa qualquer. Quer dizer, nós temos de ter aqui uma defesa de honra própria, de nome próprio. Nós somos eleitos pelo povo português. Não fomos eleitos por nenhum comitê. Nós somos eleitos... Nenhum poder absoluto. Mas somos eleitos pelo povo português. E, portanto, este Parlamento decidiu que a Comissão teria um nome. Aceitámos isso e vinculámos isso. Eu não posso aceitar que ninguém venha de fora dizer-nos como é que devemos nomear uma Comissão. Acho um erro e um precedente tremendo, com todo o respeito pelo Poder Judicial. Que é obrigado, muito Sr. Deputado. Sr. Deputado António Rodrigues. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu apenas queria pontuar esta questão que me parece relevante, que é o facto de isto não é um ato administrativo. Isto não é um ato de aferição de direitos, liberdades e garantias. Isto é um ato político do Parlamento português, que decidiu ter uma denominação para uma comissão de inquérito. Não está aqui em causa o objeto da comissão, não estão aqui em causa as pessoas. De tal forma que o ridículo se instala quando é o próprio Tribunal que diz: não chamemos gêmeos, chamemos crianças. E, portanto, onde é que está aqui a defesa dos direitos e liberdades e garantias das crianças, que em caso algum são identificadas? O que aqui está em causa, e por isso remetemos para a Conferência de Líderes a dimensão política desta questão, é a aferição do ato político de um tribunal tomar uma decisão querendo condicionar o Parlamento a mudar o nome de uma comissão que ela, na sua essência, é também política. Em caso algum, as crianças são chamadas para esta dimensão de discussão. O que aqui está em causa, e foi nesses termos que foi apresentado a proposta da Comissão Parlamentar de Inquérito, concordemos ou não com ela, era aferir comportamentos de titulares políticos nesta dimensão. Ponto. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Moacho. Obrigado, Sr. Presidente. Só para também, enfim, no fundo, responder a esta questão, no nosso entender,
não existem poderes absolutos, o Parlamento também não tem poderes absolutos, não foi o Parlamento que decidiu o nome da Comissão, porque foi um direito potestativo de um grupo parlamentar, que também está legalmente enquadrado, perfeitamente legítimo, mas a verdade é essa, o nome da Comissão não foi uma votação na qual todos participássemos, mas essa questão é irrelevante. Há duas questões diferentes. Uma questão é saber se a decisão quer dizer, se o Tribunal decidiu bem ou decidiu mal. Outra coisa é se o Tribunal pode ou não decidir sobre essa matéria. Aquilo que nós não concordamos é que se diga que o Tribunal não pode sequer analisar essa matéria, porque aquilo que está aqui em causa é o Tribunal dizer que um ato do Parlamento, configure-se esse ato da forma que se quiser configurar, seja como ato político, seja como ato administrativo, viola direitos, liberdades e garantias de terceiros, viola direitos, liberdades e garantias de cidadãos. E isso é claro que o Tribunal tem competência para aferir. E, portanto, nós podemos até recorrer do fundo da questão, dos motivos, da razão, se não deve ser gêmeas, se deve ser crianças, enfim, toda essa é uma outra discussão. Outra discussão é estarmos aqui a dizer que o Parlamento toma de forma absoluta as suas decisões sem essas decisões serem sindicáveis por ninguém e isso, no nosso entender, é que põe em causa o princípio da separação de poderes e também não consideramos que seja sequer positivo para a imagem do Parlamento que se tome esse tipo de posições. Aliás, como já esta Comissão, em diversas matérias, teve posições sobre esta matéria com as quais também não concordamos, precisamente por esta razão. Nós temos que nos relacionar com os outros poderes constitucionalmente previstos, não entender que o Parlamento está acima deles. Obrigado, Sr. Deputado. Vamos proceder então à votação. Antes de procedermos, quero só informar a Comissão que o deputado João Paulo Correia está a ser substituído pelo deputado Miguel Costa Matos e que não vai estar presente na votação a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, a Sra. Deputada Joana Cordeiro, a Sra. Deputada Joana Mortágua, o Sr. Deputado Alfredo Maia, o Sr. Deputado João Almeida e a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Vamos então votar o requerimento do PST no sentido de levar a decisão do Supremo Tribunal Administrativo à Conferência de Líderes, de modo a garantir a autonomia deste órgão de soberania no exercício das funções legal e constitucionalmente reconhecidas. Quem vota contra o requerimento? Quem se abstém? O Sr. Deputado Paulo Moacho do LIVRE absteve-se. Todos os restantes deputados presentes, incluindo eu próprio, votam a favor. Portanto, está aprovado por maioria este requerimento. Vamos agora passar à votação do segundo requerimento. Na sequência da reunião de mesa e coordenadores realizada há instantes, vamos votar a proposta no sentido de sugerir ao Presidente da Assembleia da República que recorra da decisão do Supremo Tribunal Administrativo na parte de alteração do nome da Comissão, o suprimento da referência entre parênteses gêmeas. E quanto à competência do próprio Supremo Tribunal Administrativo para uma decisão sobre esta matéria. Sr. Deputado António Rodrigues. Sr. Presidente, eu apenas sugeria que a expressão sugerir fosse substituída por solicitar ou requerer. Muito bem, alteramos no sentido de sugerir para no sentido de solicitar. Se ninguém se opõe, muito bem. Vamos proceder então à referida votação. Quem vota contra? O Sr. Deputado Paulo Moacho votou contra. Quem se abstém? Isto é o recurso, é o pedido ao Presidente da Assembleia da República. São os dois atos. Falámos há pouco em mesa e coordenadores. Portanto, voltando ao início para não haver qualquer dúvida, na sequência da reunião de mesa e coordenadores realizada há instantes, vamos votar a proposta no sentido de sugerir ao Presidente da Assembleia da República que recorra da decisão do STA, solicitar, peço desculpa, ao Presidente da Assembleia da República que recorra da decisão do STA na parte da alteração do nome da Comissão, o suprir a referência entre parênteses gêmeas e quanto à própria competência do STA para a decisão sobre esta matéria. Portanto, novamente, quem vota contra? O Sr. Deputado Paulo Moacho do LIVRE. Quem se abstém?
Todos os restantes presentes votam a favor, portanto, está aprovada por maioria esta solicitação ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Estou, neste momento, por terminada esta primeira reunião com a primeira audição, o intervalo, então, de 10 minutos antes da próxima audição. Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar a segunda audição do dia 2, a audição do Dr. Francisco Sampaio, diretor do Serviço de Medicina Física e Reabilitação da Unidade de Saúde de Santa Maria, ao abrigo do número 1 do artigo 16 do regime jurídico dos inquéritos parlamentares. Antes de eu dar a palavra ao Dr. Francisco Sampaio, que tem uma declaração inicial, quero apenas informar o mesmo que as declarações que são feitas nesta comissão de inquérito, que aliás decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, são declarações que têm de ser feitas necessariamente com verdade. Estamos no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito, se rege pelas regras do processo penal. Não há necessidade de prestar juramento, mas estou obrigado a responder com verdade, sob pena de poder cometer o crime de falsas declarações. Dr. Francisco Sampaio, por favor, tem a palavra. Obrigado. Muito obrigado. Em primeiro lugar, cumpro-me cumprimentar o Sr. Presidente desta Comissão, as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados e as restantes pessoas presentes nesta sala. Deixem-me fazer esta declaração que está escrita e, portanto, vou lê-la. Estou aqui, como é meu dever, mas permitam-me enfatizar este ponto, que é importante, completamente disponível para responder às vossas questões e dúvidas, desta forma, poder contribuir para o trabalho desta Comissão. Antes de responder às vossas perguntas, e uma vez que me dou esta oportunidade, gostaria de fazer 4 muito sucintos apontamentos. O primeiro apontamento para dizer que estou aqui, que aliás o Sr. Presidente acabou de dizer, na qualidade de diretor do Serviço de Medicina Física e de Reabilitação da Unidade Local de Saúde de Santa Maria, à época dos factos, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, como é sabido, englobava o Hospital de Santa Maria, onde ocorreu este caso. O envolvimento do meu serviço deu-se, por determinada altura do processo de acompanhamento destas crianças, ter sido solicitada a observação das mesmas através de um normal pedido interno, efetuado em julho de 2020. Este pedido foi também, de forma habitual, triado pela responsável pela área da reabilitação pediátrica do meu serviço e atribuído, neste caso atribuídas, uma vez que eram 2 crianças, a um dos médicos que pertencem a esta área e que passou então, no âmbito da minha especialidade, a acompanhar as crianças após a primeira consulta que deveria ser realizada no mês seguinte, em agosto de 2020. Para que fique claro, quero desde já referir que não tive em nenhum momento qualquer contacto com os doentes, quer com a respectiva família, seja presencialmente ou por qualquer outra via. O segundo apontamento para dizer que, ao longo deste processo, de que só tive conhecimento durante o ano 2023, nunca, repito, nunca recebi qualquer pressão ou sequer qualquer contacto para fazer o que quer que fosse. Estou a referir-me quer a nível da minha hierarquia institucional, portanto, diretor clínico ou Conselho de Administração, quer a nível de qualquer órgão da tutela. Relativamente ao terceiro ponto, estou aqui apenas para vos dar factos e as explicações que entenderem sobre os mesmos. Mas vão permitir-me que abra uma exceção e faça umas breves considerações, brevíssimas, de natureza eminentemente pessoal. Este caso, insólito e complexo, levantou-me e continua a levantar-me várias interrogações e reflexões. Sobre ele tenho 4 vertentes de análise, ou talvez seja melhor dizer, 4 ângulos de aproximação. Primeiro, como pai. Como pai, considero que tudo, ou quase tudo, o que um pai ou uma mãe fazem por um filho, ademais de uma situação de saúde tão gravosa como esta, mais do que compreensão, merecem admiração. Segundo, como médico considero que é meu dever, é nosso dever, fazer tudo o que está ao nosso alcance para tratar, curar se possível, reabilitar todo e qualquer ser humano sem a mais leve discriminação, seja ela que natureza for, e por maioria de razões, numa situação envolvendo 2 crianças gêmeas e de tão grande gravidade. Terceiro, como diretor de serviço,
Como diretor de serviço, quero ter a certeza do que foi efetuado no âmbito da atuação do meu serviço, cumpriu com as legis artis e com os normativos legais em vigor e, ponto muito importante, respeitou escrupulosamente a independência técnica dos médicos. Estou completamente convencido, aliás, tenho a certeza que assim foi. Quarto, como cidadão português, causou-me um enorme sobressalto, porque considero pessoalmente não dever ser o Serviço Nacional de Saúde e, consequente, o nosso país e os nossos impostos a ter por missão tratar todo e qualquer doente que nos procura apenas para poder beneficiar do nosso INS. Finalmente, o quarto e último apontamento para dizer que este caso, como lhe chamei há pouco, insólito e complexo, tem suscitado publicamente um grande interesse, embora para nós, Serviço de Medicina Física e de Reabilitação, aquilo que mais nos interessa é que após o completo esclarecimento de todas as questões relacionadas com ele e ultrapassada toda a agitação mediática que o tem envolvido, se possa refletir serenamente sobre os dois aspectos, para nós, mais importantes. Primeiro, o enquadramento legal e as normas de prescrição dos designados produtos de apoio. Segundo, o chamado turismo de saúde. Não estou a dizer que estes sejam desses casos, mas pessoalmente, e este é um apontamento pessoal, como referi anteriormente, considero que como sociedade devemos repensar o que fazer com as pessoas que não tendo nacionalidade portuguesa ou tendo uma dupla nacionalidade mais ou menos obscura, residentes no estrangeiro ou com pseudo-residência em Portugal, que não contribuem com os seus impostos para o nosso Estado, possam vir até nós com o único objetivo de poder usufruir do nosso, até agora, absolutamente extraordinário Serviço Nacional de Saúde, que muitas vezes nem nos apercebemos, nem valorizamos devidamente e de que importa cuidar e preservar, e que nos últimos anos, e vão perdoar o plebeísmo, parece estar a transformar-se numa espécie de bar aberto. Que fique bem claro, repito, bem claro, que não estou-me a referir aos imigrantes que vêm para cá trabalhar, que devem merecer todo o nosso incondicional apoio. Estes são os nossos principais pontos de interesse e não ficaria bem para comigo mesmo e, sobretudo, não ficaria bem para com os médicos do meu serviço se não o referisse aqui previamente. Mas compreendemos que o inegável interesse mediático deste caso, também o judicial, por isso já prestámos declarações em sede própria, e naturalmente o político. E é por isso que estou aqui hoje e termino com as minhas palavras iniciais, ou seja, reiterando a minha total e completa disponibilidade para responder às questões de Vossas Excelências. Muito obrigado, Dr. Francisco Sampaio, pela sua intervenção inicial. Vamos iniciar agora o período de perguntas. Vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Alberto Machado. Pode iniciar as questões, inquirir diretamente o depoente e o depoente responder diretamente. Tem a palavra. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Dr. Francisco Sampaio. Agradeço a sua presença e disponibilidade para nos ajudar a esclarecer os contornos deste caso. A participação do seu serviço no processo clínico destas crianças permitirá certamente ajudar a perceber o que é que aconteceu. E, portanto, gostaria de começar por fazer aqui algumas questões que entendo úteis para este cabal esclarecimento deste caso e de tudo o que se passou. E a primeira é para circunstanciarmos no tempo quando é que isto aconteceu, portanto, em que momento é que começaram as crianças a ser seguidas no serviço que dirige. Respondo já diretamente. Eu há bocado tinha dito nesta introdução que é assim, o meu serviço surgiu no meu serviço um pedido de observação interna, que é uma coisa que é o habitual, é a forma de acesso normal, portanto, pedido feito pelo Serviço de Neurologia Pediátrica em 7 de julho de 2020. Portanto, pedido por referenciação interna para a observação destas crianças. O pedido foi triado, normalmente como é feito habitualmente, foi atribuído a um médico mais ligado a esta área e foi observado a primeira consulta das duas crianças em 13 de agosto de 2020. E, portanto, foi a partir de 13 de agosto de 2020 que este colega que ficou encarregue de acompanhar estas crianças em sucessivas consultas passadas no tempo, consultas, marcações, remarcações, desmarcações, etc., foi acompanhando as crianças até ao seu deixarem de estar a ser seguidas no hospital. E, portanto, posterior ao tratamento com um medicamento Zolgensma? Sim. Muito bem. Durante quanto tempo é que elas foram seguidas no Serviço de Medicina Física e de Reabilitação? Bom, foram seguidas praticamente ao final. Ou seja, só tiveram alta depois
Há um pedido, eu depois posso ter que me socorrer aqui a alguns dados, porque isto tem muitas datas e muitos detalhes, mas havia uma consulta que foi sucessivamente pedida para ser alterada e no âmbito do meu serviço havia sempre a preocupação de tentar facilitar a vida, obviamente, à família, no sentido de marcar a consulta para o mesmo dia e, portanto, marcavam-se geralmente no mesmo dia as consultas de pediatria neurológica, pediatria pediátrica e também de reabilitação. Há uma consulta, salvo erro, para janeiro de 2023, ou 23, ou 24, salvo erro. E depois que as crianças que faltam, e é pedido uma remarcação novamente, e portanto, e eu vou ter que me socorrer mesmo das datas, são muitas datas. É 23, depois tem 24, 23 não é? Ai, está claro, quando tiver alta. Sim. É 24, sim. Sim, tenho que me socorrer porque são tantas datas, mas entretanto, deixe-me só confirmar aqui, sim, exatamente, houve um contacto da família no sentido de haver mais uma marcação justamente para a altura em que viriam às outras consultas, 13 de maio, e que depois acabaram por faltar e, portanto, quer dizer, fisicamente as crianças não tiveram nessas consultas, mas formalmente foi aí que as coisas depois terminaram. Muito bem. Já agora clarifico-me só uma questão. Elas tiveram alta clínica ou foi uma alta dada por outro motivo qualquer? Não, foi alta por... Depois desse contacto e da marcação de 13 de maio, e tendo tido alta, não estando as crianças em Portugal, tendo tido alta dos serviços de neurologia pediátrica e de pneumologia pediátrica, obviamente não se justificava continuar com o processo aberto e, portanto, tiveram alta. Apesar de, relativamente até a alguns aspectos, nós só quase considerámos a saída das crianças, as crianças faltaram, estou aqui a ler, a 13/5, as crianças não compareceram às consultas, e em 2 de julho recebemos depois um e-mail da mãe das crianças a pedir desculpa por não ter comparecido na consulta, a dizer que não tinha marcado por teleconsulta porque seria insatisfatória para o nosso caso, e seria, e que as crianças tinham tido alta da médica da pneumologia e da neurologia, e a agradecer ao médico o seguimento dado às crianças e afirmar que não tinha previsão de regresso a Portugal. E nessa altura consideramos o processo encerrado. Muito bem. Se calhar é importante procurar clarificar aqui um pouco, face a essa, de certa forma, história clínica conturbada. Que tipo de acompanhamento é que foi possível dar pelo seu serviço a estas crianças, uma vez que elas não estavam cá e faltaram? Portanto, era importante esclarecer um pouco se isto foi um processo normal. Parece-nos que não foi, mas... Não, normal não tem nada. As crianças, portanto, foram vistas a partir do tal primeiro pedido de observação, e a partir daí, aliás, logo nesse primeiro pedido de observação, isto é importante também esclarecer isto, que é o Serviço de Medicina Física e de Reabilitação, como a maior parte dos serviços serviços hospitalares, não tem internamento próprio. Existem 4 grandes centros com internamento próprio no país. Na nossa zona, o centro principal é o Centro de Medicina e Reabilitação de Alcoitão. Existe um protocolo estabelecido entre a ARS Lisboa, ou ex-ARS Lisboa e Val do Tejo, para que em situações mais pesadas, chamamos assim, de reabilitação, o doente está internado com acidente vascular cerebral, com traumatismo crânioencefálico, etc., possa ser acionado este protocolo no sentido de as pessoas poderem ser acompanhadas no Alcoitão em termos de internamento ou em termos de reabilitação mais intensiva. E quando são casos pesados, faz-se essa referenciação. O meu colega que viu as crianças, portanto, a primeira observação em 13 de agosto de 2020, logo nessa altura referenciou as crianças para o Alcoitão, viriam depois também a ser seguidas lá, e depois foram sendo acompanhadas quando geralmente tinham consultas de reabilitação, de pneumologia e de pediatria, ou inclusivamente quando tiveram internadas no Hospital Santa Maria, que tiveram apoio na área da reabilitação durante o internamento. E depois tiveram aqui uma sucessão de consultas, estou aqui a ver, 4/11/2020, 27 de janeiro de 2021, 5/4/2021, que as crianças seriam sendo avaliadas. Em alguns casos, o tratamento propriamente dito ou era feito no Alcoitão, não chegou a ser feito em termos de tratamentos de reabilitação diretos no meu serviço, ou também, em alguns momentos, foram prescritos os produtos de apoio que foram entendidos como necessários para a recuperação ou para o apoio a estas crianças.
Mudando um pouco de âmbito, daquilo também é o seu conhecimento do caso, considera que estavam cumpridos os critérios clínicos para a administração do Zolgensma? Sobre isso não vou me pronunciar, que não é a minha área. Muito bem. E teve conhecimento de ter existido algum tipo de intervenção política, direta ou indireta, para a marcação da primeira consulta? Não. Quando soube deste processo, e que foi, como eu disse, em 2023, a única coisa que vi, como todas as pessoas provavelmente viram depois a posteriori, foi um registro no diário. A entrada das crianças no hospital, como é público, tem um primeiro registro que é conhecido, a dizer qual é a razão porque estão a ser observadas as crianças, e portanto foi aí que constatei essa situação, mas não tenho mais nenhum comentário a fazer. Relativamente à questão da marcação dessa primeira consulta que referiu, quando esteve cá o Dr. Luís Pinheiro, ele, durante a sua audição, considerou irrelevante a origem da sinalização do caso. Acha que, no âmbito da atividade hospitalar, que é frequente que seja desrespeitado o disposto na Portaria 147 de 2017? É uma pergunta difícil. Obviamente que também não quero fazer comentários sobre intervenções de colegas meus. É difícil e é fácil, porque assim, se desrespeitada a portaria, sim. Qualquer médico que não a faça, provavelmente está a ser mau médico. Porque, entretanto, é assim, nós vemos doentes. E, portanto, vemos doentes em diversas circunstâncias. Portanto, um colega, eu muitas vezes posso estar a ver um doente e acabar a ver o familiar do doente, porque ele me pediu para ver o familiar do doente. Ou por outras circunstâncias. Portanto, é assim, o formalismo da portaria pode acabar por transformar a vida das pessoas num inferno. É preciso, obviamente, bom senso. Do que é que estamos a falar? Se é o porteiro do hospital que me pede que veja a mulher porque não está bem, e eu marco, digo para vá, ele vai ter comigo à hora do almoço e ver o que é que se passa, é uma coisa. Agora, perante situações de outra complexidade, de outra dimensão, que envolvem outros meios, obviamente tem que se usar bom senso e pensar duas vezes, e obviamente não acho normal a forma de entrada destas crianças no processo. Aliás, em quase 40 anos de carreira, nunca tinha visto um registro com a menção que existe neste caso. Para além da questão da administração do medicamento, existe também uma questão relativa à atribuição das cadeiras de rodas. Quando estas crianças chegaram ao seu serviço, tem conhecimento delas já terem cadeiras de rodas? E se essas cadeiras de rodas estavam em condições de utilização por essas crianças e se eram adequadas às mesmas? Não tinha essa informação, penso que não teriam. Esta questão em torno das cadeiras de rodas, eu percebo que a questão das cadeiras de rodas seja uma coisa muito chamativa e muito... Agora, é assim, as cadeiras de rodas têm a ver com... Entram numa classificação que são produtos de apoio, que foi aquilo que eu disse há pouco na minha intervenção prévia, que é aquilo que mais nos interessa, porque é aquilo que assenta numa legislação complexa e que transforma a vida dos médicos, pior do que isso, mais importante, dos doentes, às vezes num autêntico inferno, é muito complexa e esperemos que este caso ajude a diversas críticas que ao longo dos anos temos feito, que possam servir como uma espécie de case study para resolver este tipo de situações. Agora é assim, estas crianças, pela natureza da patologia que tinham, precisam de diversos produtos de apoio. E esses produtos de apoio foram prescritos no meu serviço, foram prescritos os primeiros 2 produtos de apoio em 27 de janeiro de 2021, foram entregues relativamente àquilo que é prescrito no meu serviço. Eu sei lhe dizer quando é que foi prescrito, por quem foi prescrito, quando é que foi feito o concurso, quando é que chegou ao serviço, porque é que foi escolhida a empresa X, quando é que foi entregue, a que dia, se for preciso, quase à hora. E, portanto, esses 2 equipamentos que foram prescritos em 27 de janeiro de 2021 foram entregues à família, à mãe, no serviço um pouco mais tarde, e em 26 de março, espera aí que eu não quero... Não, peço desculpa. E em 20 de fevereiro de 2023 foram prescritas no serviço tais cadeiras de rodas. Entretanto, também para que fique, provavelmente irá-me fazer essa pergunta, é assim, o Serviço de Santa Maria é um hospital, como todos sabem, e a prescrição de produtos de apoio é enquadrada pelas regras da ACSS, Ministério da Saúde. Ou seja, nós fazemos uma prescrição, uma coisa que é PEM, a prescrição eletrónica médica, e é aí que prescrevemos. Acontece que as crianças, simultaneamente, tiveram acompanhamento, como eu disse, no Centro de Reabilitação de Alcoitão, onde também se faz prescrição de produtos de apoio, só que o Alcoitão, que pertence à Misericórdia, faz no âmbito do Ministério da Segurança Social.
E, infelizmente, apesar das nossas múltiplas chamadas de atenção, nós não sabemos o que é prescrito numa dessas plataformas em relação à outra e vice-versa. Bom, parece um bocadinho estranho que crianças com uma patologia tão grave como essas não tivessem já cadeiras de rodas quando chegaram a Portugal. Não, mas... Posso só dizer, não é estranho. É assim, provavelmente teriam. Aliás, as crianças vieram com uma parafernália de coisas. Eu não sei exatamente o quê, porque, como eu lhe disse, nunca vi as crianças, mas sei que quando se deslocavam até ao hospital, havia um séquito e uma parafernália que acompanhava as crianças. Portanto, provavelmente teriam. Mas as crianças crescem e as necessidades que têm são diferentes em diferentes momentos. Okay. Portanto, mesmo durante o período de tempo, foi bastante longo, permaneceram cá, foram tendo necessidades que foram diferentes no princípio, no meio, se calhar no fim, porque as crianças foram crescendo e as necessidades são diferentes e são sempre adaptadas à situação naquele momento, e nas crianças isto é particularmente importante, como calcula. Sim, é compreensível. Uma das outras perguntas que tinha aqui para lhe fazer, de certa forma já respondeu parcialmente, tem a ver com o conhecimento que vamos tendo que o Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoitão também terá sido feito um pedido lá para a atribuição de cadeiras elétricas para as duas crianças. Portanto, era perceber se tinha conhecimento dessa realidade, já demonstrou que sim, mas perceber concretamente se tem conhecimento, se elas chegaram a ser atribuídas ou não. Não, tenho conhecimento. Aqui entram questões de detalhe muito aborrecidas, muito minuciosas, mas, como se costuma dizer, é no detalhe que às vezes se esconde o diabo, não é? Entretanto, é assim, muito deste conhecimento foi posterior quando este caso me chamou a atenção, foi em 23. E aí foi tentar perceber o que é que estava a acontecer relativamente, porque, infelizmente, eu não consigo saber no hospital, nem nenhum médico, se aquelas pessoas, aqueles cidadãos, estão a ter produtos de apoio atribuídas no âmbito do Ministério da Educação ou no âmbito do Ministério da Segurança Social. Não conseguimos saber. Isso é uma crítica recorrente que nós fazemos, é um problema importante relativamente a esta área. Curiosamente, agora em dezembro saiu um documento extensíssimo, eu só li transversalmente, são 100 e tal páginas, da Provedoria de Justiça. O sumário executivo tem para aí 15, portanto esse liu bem, o outro transversalmente, em que chama a atenção exatamente e faz as mesmas críticas, ponto quase por ponto, àquilo que nós referimos habitualmente. Há a possibilidade de haver duplicações sem nós nos apercebermos. E, portanto, no meu serviço, em 2 momentos foram feitas prescrições de produtos de apoio, o último dos quais foi essa cadeira de rodas. O Alcoitão, viemos a perceber depois, quando, entretanto, eu tentei perceber o que estava a acontecer, que houve prescrição em 4 momentos de 9 produtos de apoio, e um deles foi uma cadeira de rodas. Foi prescrita antes de nós termos prescrito, só que nós não sabíamos que tinha sido prescrito por eles. Porque, habitualmente, e essa é a informação que eu tenho, que a mãe das crianças referia que faltavam produtos de apoio e, portanto, dizendo isso, havia, obviamente, tentativa de ajudar a situação. Porque, obviamente, se nós soubéssemos que tinham sido prescritos produtos de apoio pelo Centro de Reabilitação do Alcoitão de natureza semelhante e idêntica, não iríamos prescrever e não iríamos fazer essa duplicação de prescrição. Pois fica aqui claro que, ao que parece, a mãe não terá informado o médico que a acompanhava de que teria já sido prescrito. Aliás, permita-me dizer que é assim, da prescrição de produtos de apoio que foram feitas, nomeadamente a questão da cadeira de rodas, as cadeiras de rodas que foram prescritas pelo meu serviço, foram prescritas em 20 de fevereiro de 2023, isso depois tem uma questão processual muito complexa em termos de concurso público, atribuição, etc. E só viriam a ser entregues pela empresa que foi adjudicada estas cadeiras, através de um concurso público, no final do ano de 2023. E foi durante esse período que houve a necessidade, ou que eu senti a necessidade, de perceber o que é que estava a acontecer perante este inusitado deste caso, até porque nesta altura isto já tinha se tornado mediático, e eu próprio via que as crianças tinham, no Brasil, suponho eu que era onde estavam, tinham umas cadeiras de rodas em tudo semelhante, ou com um objetivo semelhante, não são iguais, são idênticas se quiser, podemos entrar nesse detalhe, àquelas que tinham sido prescritas. Isso levantou-me um problema complexo, é porque,
obviamente que a lei não permite, então, nem sequer fala nisso, como é óbvio, mas não está subjacente à atribuição, apesar desta legislação assentar numa coisa que é um direito universal e gratuito de o apoio às pessoas com deficiência ou incapacidade temporária, não me parece que faça parte do espírito da lei a atribuição de produtos idênticos em duplicado. Isso levantou-me um problema enorme, que foi, a determinada altura, se por acaso, quando eu não tenho, isso é uma informação que tem a ver com outra instituição, que é com o Alcoitão, o processo de atribuição, de prescrição é completamente diferente, não gostaria de entrar por aí, e, portanto, a informação é uma informação de como foi transmitido. Essas cadeiras prescritas pelo Alcoitão terão sido entregues em abril, ou terão sido levantadas em abril de 2023. Espero não estar aqui a fazer uma confusão de ano. Entretanto, é assim, se nós tivéssemos sabido nessa altura que tinha sido feita essa entrega, ainda estaríamos a tempo de suspender a continuação deste concurso, mas como nada nos foi dito, e como a última interação foi de que aquela era uma necessidade imperiosa, e era, por causa estamos a falar de duas crianças gêmeas, o processo decorreu. Ora, decorrendo o processo, haveria naturalmente o aparecimento de mais duas cadeiras, foi o que aconteceu. Mas isso levantou-me um problema como diretor de serviço, foi, ao perceber isso, o que é que eu vou fazer? Isto é o resto da história, não sei se vai fazer mais perguntas, quer que acabe a história. A última tem exatamente a ver com isso. Se a família das gêmeas deu alguma justificação para não ter procedido ao levantamento das cadeiras, que acaba por ir ao encontro daquilo que estava a dizer. Não, aliás, até depois aconteceu, como este concurso terminava, isto não foi uma coisa isolada, cada prescrição corresponde a um lote, neste concurso houve 90 e não sei quantos lotes, portanto, não sei quantas pessoas, se calhar do igual número de pessoas, e portanto este concurso terminava a entrega no final do ano, e a empresa que ganhou este concurso naturalmente queria entregar, e por isso primeiro houve uma enorme dificuldade no contacto com os números de telefone que nós tínhamos relativamente aos familiares, porque no meu serviço a prescrição de produtos de apoio assenta quer nas regras que estão legalmente estabelecidas, quer alguma prática interna que nós instituímos. E, portanto, as entregas são feitas presencialmente com os doentes, ver se as coisas estão bem, e, portanto, está o médico que prescreveu aquele produto, a empresa que o forneceu e o doente. E assina um auto criado por nós de entrega que, por exemplo, relativamente às primeiras prescrições e às primeiras entregas, que está aqui na minha pasta uma cópia disso, em que existe no dia X, a mãe das crianças assinou, juntamente com o médico que prescreveu e com a empresa que entregou os respectivos equipamentos. Aqui, como nas crianças não faltaram essa consulta, não foram entregas cadeiras, contrariamente ao que surgiu em muitos meios de comunicação, que havia cadeiras daqui, cadeiras dali, duplicados. As cadeiras que foram prescritas de Santa Maria foram entregues em Santa Maria e não saíram de Santa Maria. Isto obrigou-me a fazer uma coisa que foi colocar à minha hierarquia o que é que eu poderia fazer, sabendo... As coisas foram feitas de outra forma. Ou seja, eu expliquei que não iria entregar estas cadeiras às crianças, porque sabia que haviam cadeiras equivalentes e não parecia que isso fosse uma boa gestão de dinheiro público. Só que precisava de respaldo jurídico e não só, relativamente ao que é que eu fazia. Aí até a doutrina dividia-se entre os que achavam que... tendo sido tudo cumprido, se no dia X, 26 ou 27 de dezembro, aparecesse as crianças e a família, teríamos que entregar as cadeiras porque tudo foi cumprido como devia de ser, eu disse que não entregaria na mesma, mas que me arranjasse uma solução, não iria estar eu a puxar a ponta de umas cadeiras e do outro lado os respectivos familiares. Como não foram, isso ficou resolvido. Mas, suscitando esta questão, houve posteriormente uma deliberação muito importante para nós, do nosso Conselho de Administração, no sentido de não tendo as crianças, a família e as crianças estado presente neste dia. Tendo-se reconhecido esta situação, ficar as cadeiras ao guarda do serviço, no sentido de lhes dar o melhor uso em situações em que elas fosse necessário e, portanto, em rigor, contrariamente a muito do que foi comunicado, nunca saíram aquelas cadeiras do Hospital de Santa Maria, nomeadamente do meu serviço. Nunca foram entregues. Foram prescritas, não foram recolhidas, não iam ser entregues e houve depois as decisões da instituição no sentido de regularizar, respaldar esta decisão.
e certamente farão falta noutras circunstâncias. Certamente que... Farão falta noutras circunstâncias. Exatamente. Nós ainda fizemos uma coisa que foi aguardar um tempo para perceber o que é que se passava, aquele período de maio, junho, se vinham à segunda consulta ou não, e a partir daí ficaram disponíveis para serem entregues a quem fosse entendido clinicamente. Francisco, muito obrigado pelas suas respostas. Não tenho mais questões a fazer. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Dr. Francisco Sampaio. Vou agora dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A Sra. Deputada Ana Abrunhosa pode inquirir o depoente diretamente e pode responder diretamente o depoente. Obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde às senhoras e senhores deputados, à Comunicação Social e um agradecimento muito especial ao Sr. Dr. Francisco Sampaio e, em primeiro lugar, um bem-aja pelo seu serviço no SNS e pelas respostas claras. No entanto, fiquei aqui com algumas dúvidas. Aliás, e o seu depoimento desvanece muito do ruído que andou à volta desta mercearia das cadeiras, muito honestamente, que é para mim uma discussão que não me deixa muito confortável e não me parece muito elevada. De qualquer modo, se formos ao Google, vemos 4, vemos 6 cadeiras, até vemos mais. Hoje ficou esclarecido que afinal foram 4 cadeiras, 2 foram levantadas no Alcoitão, que é gerido pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e 2 foram compradas pelo Hospital Santa Maria. Não foram entregues, mas depois foram entregues a outras crianças. O Sr. Doutor, diga se nesta minha afirmação há alguma incorreção. Não, é só uma questão de precisão. Certo. O Alcoitão prescreve num determinado modelo. Certo. E, portanto, não é o Alcoitão que prescreve, é a Misericórdia, é a Santa Casa que intervém aqui, e depois o processo é um processo conduzido pelas regras da segurança do Ministério da Segurança Social. Sim. E, portanto, a entrega não é no Alcoitão. O Alcoitão faz a prescrição, entrega a prescrição ao doente, o doente vai obter uns orçamentos, entrega na Segurança Social, aprova-lhe nos orçamentos, depois é que faz a transferência, suponho eu, do valor desse orçamento para a conta da pessoa, e a pessoa adquire as cadeiras. Portanto, mesmo até os meus colegas do Alcoitão saberão o que é que prescreveram. Não sei se sabem o que é que foi comprado. É completamente diferente do modelo que existe em termos hospitalares da CSS, é completamente diferente, e neste caso, nós ainda fomos um bocadinho mais longe em termos do serviço, havendo uma nota de entrega, isto é uma iniciativa nossa, em que quando o doente recebe qualquer equipamento, qualquer doente, o que é feito? É comunicado ao doente que vai receber aquele equipamento, é comunicado qual é o valor do equipamento. Isto é para ter um efeito, na minha opinião, pedagógico, de saber quanto é que custa aquilo que vai ser entregue. E depois, simultaneamente, também lhe é dito que o equipamento é dele, é para utilização, mas se por acaso não precisar, poderá devolver e nós poderemos tentar dar-lhe outra utilização, porque me parece, apesar disto ter um duvidoso enquadramento legal, isto é uma coisa estranha de eu dizer, mas é verdade, que também é uma crítica corroborada pelo tal relatório que eu falei há pouco, da Provedoria de Justiça, da Provedoria da República, perdão, que é a não existência depois da possibilidade de reciclagem de um banco de equipamentos que seria muito útil. Nós fazemos isso com uma certa, perdoem-me aqui, com uma certa informalidade. E, portanto, é assim, o Alcoitão fez a prescrição das cadeiras, as cadeiras terão sido adquiridas pela família das crianças, Santa Maria fez a prescrição, iriam ser entregues num dia, a família não esteve, as cadeiras nunca saíram dali, nunca andaram a circular em lado nenhum. Quer dizer, eu percebo que este lado quase pitoresco que esta coisa tenha dado algum interesse jornalístico. Mas depois também pode haver alguma confusão, também para sermos honestos, que é, quando há aquelas múltiplas imagens das crianças em várias circunstâncias, supondo no Brasil, a maior parte delas, aparecem muitos equipamentos. Nomeadamente andarilhos, nomeadamente outro tipo de equipamentos. E há equipamentos desses que têm rodas. Eu, a certa altura, já na comunicação social, havia tantas referências a cadeiras que supus que cada vez que visse uma coisa com rodas era uma cadeira. E, portanto, talvez seja isso a explicação de tantas cadeiras. Mas cadeiras de rodas elétricas, prescrição de Alcoitão e, aparentemente, aquisição a partir dessa via. Santa Maria, prescrição de cadeiras de natureza semelhante,
que nunca foram entregues e que ficaram à guarda do hospital. Como é que as crianças foram para o Alcoitão? Estavam a ser tratadas no Hospital Santa Maria e vão fazer fisioterapia e tratamento para o Alcoitão. Como é que foi, Sr. Doutor? Não é exatamente assim. Então, como eu disse há como é que intervém aqui o Alcoitão? E intervém logo quase desde o primeiro momento. Como eu lhe disse, é assim, relativamente à rede de reabilitação a nível nacional, este é um assunto que estou particularmente à vontade, porque a rede está publicada pela ACCS, fui eu o coordenador. O que é que prevê? Prevê a rede de apoio em termos do país, com base nos hospitais. O que é que acontece? A área da reabilitação é uma área, não me vou esticar por aqui, porque senão tenho que mandar calar, é uma área que às vezes funciona um bocadinho como parente pobre, porque a reabilitação não é life-saving e, portanto, é muito importante ter a ver com qualidade de vida. A minha questão concreta é assim, é o hospital que organiza essa rede ou foi a mãe que escolheu? Não. O que é que é não? O que é que é não? Não, foi o serviço. Então, não foi a mãe que escolheu o Alcoitão, foi o hospital. Não. Aliás, nós, perante situações de reabilitação, para simplificar, mais pesadas, que possam justificar internamento ou tratamento mais intensivo, não temos possibilidade no hospital, porque não temos camas, e acionamos este protocolo e vai para o Alcoitão. Então, quem é que tem que garantir que não há duplicação de materiais de apoio? É a mãe ou o hospital? Não. Quem tem que garantir é a entidade que coordena isto. Então, e quem é a entidade? Instituto Nacional de Reabilitação. Pronto. Portanto, vamos saber. A mãe foi encaminhada pelo Hospital Santa Maria para o Alcoitão. Sim. Quem é que é o responsável de haver duplicação de cadeiras? Resposta. Quem é o responsável da duplicação? Bom, o responsável de haver duplicação é assim... o sistema permite isso. São os pais, pergunto eu. São os pais? De certa forma, sim. Porquê? Por uma razão muito simples. É assim, porque obviamente na relação médico-doente nós pressupomos sempre que o doente está a dizer exatamente aquilo que se passa. Se, entretanto, em determinada consulta e a prescrição de produtos de apoio tem a ver com a tecnicidade do produto, dando um exemplo fora disto, um doente amputado precisa de uma prótese. Mas concentremos. Vou já voltar aí. Precisa tanto dessa prescrição técnica. O que acontece é assim, imagine que um doente está no Hospital de Santa Maria e nós estamos a fazer uma prescrição e que, entretanto, está a ser seguido numa rede que é paralela, chamamos-lhe assim, porque pertence a outro ministério, e diz que no Hospital X isto não lhe foi prescrito ou não tem este equipamento. No outro lado, admito que possam fazer essa prescrição. Portanto, o que aconteceu aqui foi, no meu serviço, até por alguma insistência da mãe, no sentido de faltarem um conjunto de equipamentos, foram prescritos, como eu disse há pouco, foram prescritos equipamentos. Em determinado momento, a cadeira de rodas foi prescrita. Penso que terá sido antes da mãe ter obtido a cadeira de rodas prescrita pelo Alcoitão, mas na altura que a obteve, se nos tivesse comunicado, obtivemos esta cadeira, nós cancelávamos esse pedido. Ninguém, nem Alcoitão, iria prescrever cadeiras em duplicado, nem nós prescreveríamos cadeiras em duplicado, se soubéssemos. Deveria ser de iniciativa, a obrigação era o sistema dar-nos essa informação, as redes cruzarem. Então, a mãe não poderia também pressupor que vocês comunicavam uns com os outros e que a partir do momento, estou a fazer o papel, Sim. que a partir do momento em que uma das instituições que lhe é referenciada pelo Hospital Santa Maria lhe dá uma cadeira, que isso é comunicado. É normal que a mãe também pressupusesse, estou eu a fazer a pergunta, sou doutora teórica, que vocês falavam entre si, uma vez que trabalham em rede. Quer dizer, se a mãe pensou isso, ou se qualquer doente pensa isso, poderá obviamente. Não é normal que se pense isso. Pode ser normal, admito que sim. Embora é assim, é preciso não perceber... é normal, é que as instituições não comunicam, doutor. Não. As instituições comunicam, aliás, a prova comunicam, então, só que comunicam a posteriori, porque repare... Então não comunicam bem, porque a comunicação tem que ser efetiva, útil, atempada para impedir duplicações. E, portanto, se comunicam tarde e mal, não há comunicação. Não, senhora deputada, posso responder? Não, senhora deputada, peço imensa desculpa. As instituições não comunicam tarde e mal. Então. Existem regras e existem estabelecidas que nós protestamos há imenso tempo, fazemos sugestões de alteração e não existem. Nós recebemos, eu assino todas as semanas
um conjunto de pedidos de passagem para o Alcoitão. A partir daí, alguns doentes voltam ao nosso serviço mais tarde. Agora, nós não andamos a comunicar de um lado para o outro em relação a todos os doentes. Estamos a falar de centenas de doentes. Era impossível, era impraticável. Não, cada vez que fazemos uma coisa, não fomos para o Alcoitão a saber se o doente está lá, mas há sistemas de informação onde vocês escrevem e Exatamente. Supostamente quem depois abre o dossiê entra no processo clínico das crianças e, portanto, admitindo que o processo clínico está acessível, é sabido e evitam-se essas duplicações. É por isso que nós pomos inteligência nos sistemas. Utilizou a palavra certa. Supostamente. É porque não acontece isso. Então é porque o sistema não está bem. Exatamente. Pronto. Exatamente. Não estava. Portanto, nós não podemos depreender a partir daqui que deveria ter sido a mãe, porque a mãe também podia depreender, estou eu a perguntar, Sr. Doutor, que vocês comunicavam entre si e que havia sistemas de informação. Eu, por acaso, não sabia até agora, ou até há pouco tempo, que nessa rede vocês não tinham um processo clínico que era aberto, até porque trabalhavam em rede e que o processo clínico era sempre o mesmo, independentemente de ser aberto no Alcoitão ou de ser aberto no Santa Maria. É que não é assim. Mas não devia ser assim. Não, ouça, é assim. Isso estamos nós cansados há anos. Responda-me, doutor, responda-me concretamente. Sim. Não devia ser assim. Quando nós fazemos uma coisa, saber o que é que aconteceu no outro lado. Não, está num sistema, não devia ser assim. Mas não há sistema. Então, mas alguém explicou à mãe que o sistema não funcionava assim e que se ela tivesse a cadeira do Alcoitão tinha que avisar o Santa Maria? Não? Então não podemos partir do pressuposto que era a mãe que devia ter avisado. Mas quem é que partiu do pressuposto? Não, porque há bocadinho ele respondeu-me. A mãe devia ter avisado. O que estou a dizer é que é assim. Nós só poderíamos saber, eu não disse isso, nós só poderíamos saber desta questão, tal como... Repara uma coisa, se um doente ou um familiar chega ao pé de nós e nos diz numa consulta que precisa de um determinado equipamento, e se entretanto é insistente relativamente a essa necessidade, e se entretanto essa necessidade é suprida numa outra área, em que nós não temos esse cruzamento, nós vamos a dizer aos doentes, olhe, naquela área nós não cruzamos a informação. Não, isso não é uma coisa que não é uma coisa, nem nós fazemos, do ponto de vista da natureza administrativa, coisas que são verdadeiramente impensáveis. Essa então, quer dizer, ultrapassa tudo o que seria expectável. O próprio sistema, a entidade que regula o sistema, admite que não consegue controlar o sistema. Portanto, é assim, isso não vai achar que são os serviços hospitalares que terão que fazer uma coisa dessas. Agora, é assim, o que eu disse foi que o que aconteceu, que poderia ter chegado no final à existência mesmo de entrega em duplicado, se por acaso o serviço não se tenha percebido esta situação, se uma pessoa tiver no âmbito do Ministério da Segurança Social ou até no Ministério da Educação, porque também há essa possibilidade, tiver pedido um equipamento, tiver-lhe sido fornecido nessa área, as outras áreas não têm possibilidade de saber. Isso é um problema do sistema, não é um problema dos serviços e não é um problema dos médicos. Eu falei sempre em sistema. E eu não vou falar mais de cadeiras porque, sinceramente, ficou bem à vista como é que o sistema funciona e, por isso, não podemos, a partir daqui, inferir que a mãe tinha que saber que o sistema não funcionava. Eu vou-lhe dizer, nós próprios aqui estamos a descobrir coisas sobre o nosso SNS que, muito honestamente, nos surpreendem e a culpa, volto a dizer, não é dos médicos, obviamente, que fazem o seu trabalho, tem é que ter alguém por trás a dar-lhes um suporte para que esse trabalho não crie redundâncias ou não seja afetado por redundâncias. Ainda sobre a portaria, diz aqui que a portaria é desrespeitada e que sabemos que o formalismo da portaria não é respeitado. Quando é que conseguimos saber onde começa e acaba a arbitrariedade? Pois isso é uma pergunta muito difícil, isso tem a ver com o bom senso, que é muito difícil de regulamentar, eu sei, mas o que eu quis dizer foi que nós, médicos, vemos doentes. E a forma de ver doentes num país com as características culturais e com a nossa cultura é muito frequente, não há nenhum médico que não tenha várias vezes, várias circunstâncias de pessoas
amigas, outros médicos que ligam porque têm um caso, se pode ser visto ou não pode ser visto, e a questão do formalismo estrito da portaria, que é muito fácil de cumprir, é muito fácil de cumprir. Se alguém me pede para eu ver uma situação e eu vejo se a situação é passível de resolver por mim ou é um caso de outra complexidade e tem que seguir outro caminho, é dizer para ir ao sítio X, fazer a inscrição Y e pedir-me para aparecer depois no meu serviço. É uma questão de encaixar a coisa no sistema. Eu, enquanto cidadã, fico muito incomodada com essa arbitrariedade. Isto não é arbitrariedade. É arbitrariedade. Sabe qual é o problema? E não há igualdade de acesso. Porque aqueles que conseguem chegar a vós e falar convosco têm uma oportunidade. Aqueles que não conseguem chegar a vós e têm que passar pelos problemas do sistema, que vemos que funciona muito bem, que nós já vimos que o sistema funciona muito bem, então nunca conseguem chegar a vós e não têm a oportunidade de vos tocar e de vos sensibilizar. Porque disse como pai e como médico, já disse como pensava e ninguém aqui acho que deixa de se... e todos nos revemos na sua posição. Agora, isso é profundamente arbitrário e cria desigualdades porque são precisamente aqueles que não têm voz, que não têm poder económico, que muitas das vezes precisam e depois não conseguem, porque não têm o telefone não têm, ou porque não têm nenhum familiar que trabalha no hospital, porque são esses que de facto chegam ao contacto convosco. E portanto isto incomoda-nos muito porque cria arbitrariedade e já percebemos aqui que o sistema não funciona. Eu preferia que investíssemos no sistema para que alguém, seja lá atrás do sol posto, que tenha um problema, seja inserido no sistema e lhe chegasse da mesma maneira que alguém que trabalha ao seu lado lhe faz um telefonema. Isso é que era a igualdade e equidade de tratamento. E, portanto, a partir do momento em que colocamos a questão no bom senso, eu diria, então colocamos a questão na vontade ou não vontade do médico. Posso pensar assim? Posso pensar assim. Eu estou de acordo consigo que se o sistema fosse perfeito, não era preciso telefonar para ver uma pessoa que tem um problema qualquer, mas a nossa obrigação, como eu disse, é ver quem necessita. Os afortunados que conseguem chegar a vós, porque aqueles que nem sequer conseguem entrar no sistema, esses nunca têm acesso. Os afortunados que conseguem chegar a vós. E os que não conseguem chegar a vós, que se calhar são aqueles que têm mais fragilidades. Esse é que é o problema da vossa arbitrariedade e da informalidade. E, portanto, compreendo que a formalidade de uma portaria coloca problemas, já não compreendo que o maior esforço tenha que ser feito para criar um sistema onde todos possam entrar em igualdade de circunstâncias, independentemente do seu sobrenome ou independentemente de terem ou não um telefone. E isso é que nós aqui, na Assembleia da República, temos muita dificuldade. Todos os partidos em perceber que é o que acontece. É o que acontece. Porque nós ouvimos aqui... Todos os médicos que aqui se sentaram disseram que há marcações aleatórias. O filho do porteiro... Aliás, até tivemos um assessor da Casa Civil que diz: eu marco a consulta, digam-me o nome. Porquê? Porque ele tem o telefone de alguém que marca a consulta. E isso não pode acontecer, porque aqueles que não têm os telefones, aqueles que não conhecem, são aqueles que muitas das vezes também precisam e ficam na sombra. Mas não... Posso um comentário? Mas não diga isso a um médico. A senhora deputada não vai dizer que nunca telefonou a nenhum médico da sua rede de conhecimentos para resolver um problema. Quer dizer, nunca telefonei, garanto-lhe, nunca telefonei. Eu ia todas as semanas com a minha filha ao pediátrico e ficava na fila e respeitava tudo. E lhe garanto, nunca telefonei. Mais depressa telefono a pedir por alguém do que a pedir por mim ou por alguém da minha família. E se me conhecesse, nem se atrevia a fazer essa questão. Mas atrevo. Pois, mas nunca telefonei, lhe garanto. Pronto, mas o telefonar por uma questão da família... E acho que não devemos telefonar, porque quem tem esta responsabilidade... também acho. Não, quem tem esta responsabilidade... Deixe-me só terminar, que isto é muito importante. Quem tem estas responsabilidades deve pugnar para que todos tenhamos acesso. E se nós próprios incentivamos o telefonema, então... está mal.
Deve ser o único português em que isso aconteceu. Não é, não. Mas disse-me que não foi para si, mas que foi o que poderia ter fazer mais depressa fazer em relação a terceiros. É indiferente. Aliás, a vida dos médicos seria muito mais simpática, porque habitualmente, horas de almoço, de jantar, muitas vezes são ocupadas com esse tipo de coisas. Olha, traga lá, apareça lá que eu vejo. Isto é uma prática. Não tapemos as coisas ou não colocamos aqui cortinas, porque é assim que todos sabemos que as coisas funcionam. Agora é assim, obviamente que isso é feito não prejudicando terceiros. Vai-me dizer que aquele, porque teve um contacto, o porteiro do hospital, que me vê passar há não sei quanto tempo e que me diz, olha que a minha mulher não está bem, eu digo, olha, traga cá amanhã a hora do almoço que eu vejo. Está a prejudicar quem? Não sei bem quem é que está a prejudicar. Tem o acesso por estar ali. É da vida. Isso acontece em todas as circunstâncias. Eu, se precisar de uma determinada área, se não conhecer lá não conhecer ninguém, sequer tenho dificuldade no acesso. Doutor, eu sou economista e há um conceito que se chama custo de oportunidade. É que enquanto o senhor está a atender a alguém que lhe foi dito por um amigo, não está a atender outro que está no sistema. Mas é que os médicos almoçam e jantam. Eu e por sei. isso muitas vezes E deviam dormir e descansar. Deputada, temos mesmo Só de terminar. tenho mais duas perguntas. Eram 6 rápido. minutos. Tem conhecimento de que alguma criança ficou sem tratamento pelo facto destas meninas serem tratadas? E diga-me uma coisa. Primeira questão. Há uma coisa que chama a autonomia do ato médico. O que é que impede um médico, mesmo com uma ordem política, de dizer não, eu não vou marcar porque a portaria está a ser desrespeitada? Bom, em relação à primeira pergunta, era se eu não conheço nenhuma situação em que uma criança tivesse deixado de ficar a ser tratada. Eu posso falar em relação ao meu serviço. Não, por causa destas duas meninas terem sido tratadas. Mas por causa o que aconteceu com estas crianças no meu serviço não tem nada a ver com outras, portanto não houve aqui nenhum tipo de... Nem se põe essa questão. A outra pergunta, a segunda, peço desculpa, agora mais... Há aquilo que chama a autonomia do ato médico, ou seja, tal como no Hospital Dona Estefânia, ninguém tratou, não receberam as crianças. O que é que impediu o médico, e falou aqui, que houve pressão, que sabe que houve pressão... Eu não disse que seria haver pressão. Então, vamos fazer teoricamente. O que é que impede um médico, fazendo invocação à sua autonomia, o que é que impede o médico de dizer não a um pedido que venha de onde vier? De uma Secretaria de Estado? O que é que impede o médico? Está-me a colocar uma situação em relação a mim, ao meu serviço, que não se põe em relação a esta situação. Mas está-me a falar em termos teóricos. Em termos teóricos. Eu não tenho nenhum problema em não aceitar um pedido ou outra coisa qualquer que considere que não seja ético ou que me violente algumas dos princípios que tenho. Isso é uma questão pessoal. Quer dizer, não... Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado, Dr. Francisco Sampaio. Peço ao Dr. Francisco Sampaio que se cinja às perguntas e não faça considerações sobre os deputados, nem questões aos deputados, não sei, eles estão aqui em audição neste momento, é o doutor. Vou dar agora a palavra ao Sr. Deputado André Ventura, do Partido Chega. Pode inquirir diretamente o depoente e o depoente responder diretamente. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Francisco Sampaio, cumprimento também pela presença aqui na Comissão de Inquérito. Eu queria começar por dizer isto. Eu subscrevo algumas das afirmações que a Sra. Deputada Ana Abrunhosa aqui fez, embora tenhamos que deixar também claro isto, quer dizer, se esta organização do Serviço Nacional de Saúde existe, se esta incapacidade de gerir o sistema e o fora do sistema existe, se há manipulação do sistema, e nenhum é perfeito, como o Dr. Francisco disse, mas também a deputada Ana Abrunhosa era o PS que estava a governar durante estes anos todos. E, portanto, quer dizer, vir aqui agora, indignar-se muito com os médicos, com os que estão presentes, e dizer que o sistema não funciona, bom, mas quem é que governava? O partido que permitiu que este sistema funcionasse assim. E vamos lá ver também. Eu estou à vontade. Primeiro, não conheço o Dr. Francisco Sampaio de nenhuma parte e também é sabido que o Chega tem feito, as inquirições que tem feito com todos os intervenientes. Mas não foi o Dr. Francisco Sampaio que marcou estas consultas, nem foi o Dr. Francisco Sampaio, nem a unidade do Hospital de Santa Maria de Reabilitação que marcou a consulta. Eu gostava de ter visto a mesma indignação do PS em relação à marcação das consultas que foram permitidas e que foram acessíveis e que hoje sabemos que provavelmente foram marcadas por um secretário de Estado do Partido Socialista. E, portanto, quer dizer, há aqui uma certa incapacidade de fazer autocrítica.
Isto não tem nada a ver com as questões que eu vou fazer, mas era uma nota política que nós não queríamos deixar de fazer, porque se a deputada Ana Brunhosa tem razão, ninguém deve violar este sistema, o sistema não está perfeito, porque é que ele é permitido ser feito assim. Sra. Deputada, tiveram 8 anos no governo, 8 anos, era só ter feito alguma coisa, era só ter evitado que situações como esta fossem mais ou menos frequentes. Portanto, acho que esta autocrítica também devia ser feita. Ponto prévio político feito. Eu gostava de lhe perguntar, doutor, com um pedido de desculpa de não ter estado logo do início, qual foi a primeira vez, e aqui não me refiro só ao seu tempo de serviço, a primeira vez que o doutor ouviu mesmo falar deste caso? Quando é que tomou conhecimento que este caso existia? Peço desculpa se já foi questionado, mas eu gostava de ouvir novamente. Eu tomei conhecimento deste caso em 2023. Tomei conhecimento deste caso quando na sequência da prescrição das cadeiras de rodas pelo médico do meu serviço, isso tem um procedimento, depois um processo e é feito um concurso e depois vem as várias propostas para serem adjudicadas relativamente a todos os itens que são prescritos. Como é que isso é feito? Isso é o serviço de compras que faz esse concurso, nós recebemos as propostas e que existem critérios estabelecidos relativamente a isto. Qual é que é o critério principal? O médico que prescreveu vai ver e, estando cumprido os requisitos que ele teve na sua prescrição, a escolha vai incidir sempre sobre a proposta mais baixa. E isto é uma regra em 99% dos casos. Só quando há uma situação em que há ali uma coisa que não está de acordo com o que foi prescrito, e isso é explicado. E depois eu valido essas prescrições. E foi nessa altura que, tendo visto umas prescrições cujo valor era, digamos que um pouco elevado, questionei o médico o que era aquela situação. Foi aí que ele me disse, é que este caso de umas gêmeas brasileiras, luso-brasileiras, seguidas de neurologia, com uma doença não sei o quê, que se fala aí, não ouvi falar nisso, e foi aí que eu perguntei porque esta situação, e foi a partir daí, depois mais tarde, quando as coisas começam a aparecer na comunicação social, foi quando fiquei, obviamente, mais alerta para a situação. Doutor, só para esclarecer, quando diz o valor mais elevado, refere-se aqui à prescrição das cadeiras. Dos 58 mil euros, é isso? Não, 58. O Estado gastou 58 mil euros em 4 cadeiras para as gêmeas luso-brasileiras. Isso é notícias de comunicação, não são notícias rigorosas, peço desculpa, não. Não, é assim, a prescrição a prescrição feita no meu serviço de duas cadeiras de rodas, deixe-me que eu diga-lhe isso... Então diga-me só uma coisa, isto é falso? 2 cadeiras de rodas elétricas de 16 mil euros cada foram prescritas pelo Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão e outras 2, 13 mil euros cada, isso está bem, foram prescritas pelo Hospital de Santa Maria, no total, fazendo um valor de 58 mil. Eventualmente, isso é aquilo que eu estava a dizer há pouco, e é assim, o que foi prescrito pelo Alcoitão é da responsabilidade do Alcoitão, obviamente, mas foi prescrito num modelo, que é um modelo SAPA, que é feito com regras diferentes e cujo o financiador depende do Ministério da Segurança Social, enquanto as que são dos hospitais são dependentes de um modelo diferente e que são financiadas pelo Ministério da Saúde. Então qual foi o valor que o doutor entendeu que era alto? Porque disse-nos há bocado que entendeu que os valores estavam muito elevados. Sim, não é muito elevados, mas há uma coisa, é assim... Nos tais 90 e tal itens, em que aparecem coisas como próteses para doentes amputados, cadeiras de rodas, o diabo 7, aparecem uns valores que são valores altos. E eu questionei o médico que escreveu o que é isto. Mas que valores? Desculpe lá, que valores? Eu digo-lhe... Peço que concretize. Sim, as propostas que chegaram relativamente a essas... As propostas que chegaram relativamente a essas cadeiras que nós prescrevemos, peço desculpa, é só um segundo. Na altura, quando nós recebemos as propostas de fornecimento, temos 3 empresas, uma tem um preço de 12.600 e não sei quantos, a outra 13.000 e qualquer coisa e a outra 14.000. E, portanto, qualquer destes 3 valores era relativamente elevado relativamente a outros equipamentos, ou seja, para um diretor que vai ter que assinar aquilo tudo, vê aqueles valores e aquilo chama-lhe a atenção, porque são valores relativamente elevados. E, portanto, questionei o médico a que é que isto corresponde. Foi aí que percebi que eram crianças com esta doença, com estas circunstâncias e que com necessidades especiais e daí esta situação. Foi aí que tomei conhecimento com o caso destas 2 crianças gêmeas e com esta situação.
Eu vou questioná-lo aqui sobre algumas notícias, porque foi o Dr. Francisco que disse que estas notícias eram falsas. Vou-lhe ler alguns títulos, dir-me-á se isto é verdadeiro ou não, porque era importante que a Comissão de Inquérito apurasse isto. O SNS português pagou 6 cadeiras de rodas a estas gêmeas luso-brasileiras. 6. O Estado português pagou 4 cadeiras de rodas elétricas e 2 cadeiras de carrinhos manuais a Maite e Lorena, as gêmeas luso-brasileiras que alegadamente terão recebido os algemas. Isto é verdadeiro ou falso? Não, quando diz aí 6 cadeiras de rodas... 4 cadeiras de rodas elétricas e 2 cadeiras carrinhos manuais. Isto é verdadeiro ou isto é falso? Nós precisamos saber se isto é verdadeiro ou é falso. Não, mas, ouça, porque senão, temos aqui uma série de notícias. Eu posso lhe dizer, são umas 7. Isto é tudo falso? Está tudo enganado? Eu não estou a dizer que seja tudo falso ou tudo enganado. O que eu estou a dizer é assim. Eu fui questionado algumas vezes relativamente às prescrições feitas no meu serviço. Isso até, noutros fóruns, nomeadamente judiciais, eu já expliquei, apresentei os documentos, eu digo-lhe o que é que foi prescrito, em que dia foi prescrito, as respectivas prescrições, quando é que chegaram as propostas de concurso, como é que foi adjudicado e os valores. Eu posso responder pelo meu serviço. Portanto, é assim, neste caso, como o sistema, infelizmente, o sistema que existe, que tem, obviamente, várias virtualidades, mas que tem defeitos terríveis. Veja-se o tal documento que eu não me canso de repetir, da Provedoria de Justiça, em que diz várias coisas muito importantes em relação a isto, exatamente as críticas que nós fazemos há vários anos. O que acontece é assim, se o Sr. Deputado me perguntar quem é que prescreveu produtos de apoio, foi o Hospital Santa Maria e foi o Centro de Medicina e Reabilitação de Alcoitão. Pergunte-me o que é que Santa Maria prescreveu, o que é que forneceu e quais são os valores. Eu digo, e pergunto isso ao Alcoitão. A história das 6 cadeiras de rodas, foi o que eu disse há pouco, a certa altura nas imagens viam-se coisas como as rodinhas. Há andarilhos que têm rodas, eu não sei se chamam isso cadeiras de rodas ou não. Cadeiras de rodas elétricas, que eu saiba, houve prescrição de 4. 2 pelo Alcoitão, 2 pelo Hospital Santa Maria. As do Alcoitão terão sido adquiridas através do modelo próprio, as de Santa Maria não foram adquiridas pelo Hospital através das verbas próprias do financiamento à CSS para este fim e que nunca chegaram a ser entregues aos doentes. Portanto, cadeiras de rodas, as que eu saiba, as doentes têm 2. Cadeiras de rodas elétricas, que são provavelmente o equipamento mais, digamos assim, que enche mais o olho ou de valor mais elevado. Mas depois houve outros equipamentos... Desculpe, não ouvi. Que não levantaram. Que não levantaram e que, como eu disse há pouco, não sei, por acaso não reparei se estava presente ou não, como eu disse há pouco, pôs-me uma questão que é, quando eu tomo conhecimento que há uma prescrição de produtos de apoio de valor relativo elevado. E quando a seguir aparece na comunicação esta situação. Obviamente que foi aí que começámos e que tomámos a iniciativa de fazer um conjunto de perguntas, inclusivamente junto ao Alcoitão, que formalmente, simpaticamente, disse o que é que fez, porque não tem que fazer essa comunicação, porque o sistema não casa, não funciona. Então, doutor, só para eu compreender... E, entretanto, deixe-me só terminar. E aí pôs-te uma questão que é, se eu vejo cadeiras de rodas em que estão a ser utilizadas e que sei que foram prescritas por uma entidade, não da saúde, mas do nosso Estado. E, entretanto, foram pedidas no meu serviço também cadeiras, que vão ser entregues no serviço. Eu vou entregar em duplicado? Isto não está previsto. Agora, tendo sido cumprido todas as formalidades, até juridicamente, houve pessoas na altura, no âmbito do hospital, que se discutia se deveriam legalmente ser entregues ou não ser entregues. Mas porque já estavam prescritas por outra unidade de saúde. Não é por unidade de saúde, é uma unidade de saúde, mas depende-me, sim. Exatamente, sim. Quando eu percebi que havia umas cadeiras que estavam a ser utilizadas, que tinham sido prescritas por outra entidade, eu não ia entregar, só aí, isto foi tardiamente, se isto tivesse sido feito. Foi aí que eu há bocado disse, não sei como é que referi, mas posso refazer até a frase, foi quando no meu serviço são prescritas as cadeiras, quando, entretanto, há cadeiras prescritas por outra entidade que são entregues à família. Se a família tomasse a iniciativa de dizer já recebemos estas cadeiras, nós abortávamos a evolução do processo. Mas isso nunca aconteceu? Não. Como o processo decorreu, no dia 27 de dezembro, a empresa estava a entregar as cadeiras ao hospital e se as crianças estivessem presentes, foi isso que eu perguntei à minha hierarquia, eu não vou entregar estas crianças. Então, era alvo da chacota, quer dizer, então, diretor de serviço que sabe que há cadeiras prescritas e entregues pelo Estado português e vai entregar em duplicado, porquê? Porque o formalismo da lei foi cumprido e o que eu pedi foi respaldo no sentido desta decisão. Como por acaso as crianças faltaram a essa consulta,
Portanto, não foram entregues. E depois houve uma deliberação no sentido das cadeiras ficarem à guarda do serviço e poderem ser utilizadas a quem delas necessitasse. Mas podia-se colocar esta legislação ou este enquadramento que existe, que tem estas perturbações enormes e que sob este aspecto de ser universal e gratuito e todos terem direito, põe-nos problemas enormes relativamente à morosidade, à complexidade, àquilo que nós temos que fazer. Se os médicos se limitassem a fazer o que o sistema pede, provavelmente grande parte dos doentes não chegariam a ter estes equipamentos. Porque a atividade do médico limita-se a fazer, quando está à frente do computador, no modelo de prescrição eletrónica, é como se fosse uma receita, certamente que já prescreveram uma receita, existe um campo em que tem cuidados respiratórios, produtos de apoio, então os produtos de apoio prescrevo. A partir daí cessa. E tem que ser a instituição, com a diferença que na receita eu dou-lhe a receita e vai a uma farmácia a aviar, passo uma expressão, a receita, aqui não, vai ter que ser o hospital a fazer um concurso para conseguir obter aqueles equipamentos. E depois a seguir vai entregar. Tudo isto é uma morosidade que, obviamente, que o médico só se limita a fazer a prescrição, depois, eventualmente, a escolha e depois, finalmente, a entrega. Mas, deixa-me só interromper para lhe perguntar isto. Mas então isso significa que, neste caso das gêmeas, esses formalismos não foram cumpridos e houve uma forma de contornar isso? Não, foram cumpridos. Ou que, em geral, estes formalismos não são cumpridos? Não, os formalismos são cumpridos. A morosidade disso é que pode fazer com que eu tenha um doente à frente e lhe prescreva um equipamento. Imagina um doente amputado é que eu lhe prescreva uma prótese. E depois, assim, eu não sei quanto tempo é que vai demorar a ser fornecida. É porque a prescrição está feita naquele momento. Só que enquanto o medicamento vai à farmácia e avia, é a mesma coisa que eu fosse fazer um concurso para lhe adquirir aquele medicamento. Mas então, desculpa lá, então o que é que quis dizer com isto? Eu tenho aqui uma declaração sua que é de 15 de fevereiro do ano passado. Diga. 15 de fevereiro. E a notícia diz assim: a família das gêmeas perdeu o direito às cadeiras de rodas em Portugal. E apresentam umas declarações suas que dizem: esta é uma situação inédita, sim, para a qual teremos de encontrar internamente a resposta mais adequada. Internamente. Sim. Nomeadamente, atentos os aspectos jurídicos que terão de ser equacionados. Afirma ao canal, um canal de televisão, o diretor do Serviço de Medicina, Francisco Sampaio. Portanto, estamos aqui perante ele. Sim. O que é que quis dizer com isto? Primeiro, porque é que era a situação inédita? Porque é que esta situação é inédita? 2, e o que é que quer dizer com a resposta mais adequada, atentos os aspectos jurídicos? Sim. O que é que distingue então esta situação das outras? Digo muito rápido, é rápido e é fácil. É assim, o inédito disto é que a maior parte dos doentes em que nós prescrevemos equipamentos ficam à espera, precisam dos equipamentos e nunca nos aconteceu o doente não aparecer. Quer dizer, repare, relativamente a estas cadeiras, por exemplo, escritas no meu serviço, houve várias referências, até através de mails trocados entre o médico e a mãe, no sentido da necessidade daquelas cadeiras, daqueles equipamentos. E depois são prescritos. Até vemos a saber que são prescritos por outra instituição. E depois não os vai buscar. Nunca nos aconteceu, foi a primeira vez. Claro. E entretanto, por isso é que é inédito. Depois, o segundo aspecto que está aí, que está bem citado, foi isso exatamente que eu disse, foi aquilo que eu acabei de dizer, é que pôs um problema inédito e um pouco complexo, quase juridicamente, que é assim, tudo foi cumprido, estão aqui as cadeiras, estão aqui os doentes, então entregue-se. Mas espera aí, mas eu sei que já têm duplicado. E foi isso que eu disse, eu não entrego, não autorizo, mas até usei uma expressão deste tipo, também, em relação, que diz, espero que não me façam fazer uma coisa que é ficar eu puxado de uma ponta da cadeira e a família do outro, quer dizer, o ridículo da situação. Claro. E foi aí que foi necessário haver o que eu pedi foi um respaldo jurídico e um respaldo em termos de administração do que é que eu posso fazer relativamente a isto. E até se pôs uma questão que era de quem é a propriedade das cadeiras. Exato. E posso-lhe perguntar qual foi o respaldo jurídico que teve, se tem algum documento que evidencia ou se foi conversa... Não. Tudo isto que eu estou aqui a dizer, quer sejam algumas destas afirmações da mãe relativamente a trocas de mails com o médico que a seguiu, quer algumas destas coisas que eu disse, tudo está documentado. Portanto, é assim, o que aconteceu foi que, relativamente à decisão, isto foi, obviamente foi com o meu Conselho de Administração, foi explicar a situação, tudo isto tem um inédito, um inusitado, que obriga, como eu disse até, houve quem defendesse que se calhar tinham que se entregar, porque, em bom rigor, repare que a certa altura houve uma discussão bizantina, é quem é a propriedade das cadeiras, porque isto não é do serviço. Primeiro, então é do hospital, não que o dinheiro não é do hospital, este dinheiro, a verba, vem da ACSS e é gerida pelo Instituto Nacional de Reabilitação, que gera estas três, há entidades financiadoras e entidades prescritoras. Eu sou uma entidade prescritora e tenho uma entidade financiadora.
E, portanto, quem é que é a tutela disto, quem é que é a propriedade disto? Por isso, as cadeiras não foram entregues a ninguém, e o que o hospital, a direção, a administração do hospital, sabiamente fez, foi dizer, ok, não se entregam, ficam à guarda do serviço, e depois tomou uma deliberação, que eu posso depois fornecer, se for necessário, tomou uma deliberação no sentido, até posso ler, não sei se tenho aqui, que é, estas cadeiras ficam à guarda do serviço e deixam de ser entregues a estes doentes e serão fornecidas a quem clinicamente for deles necessitar. E, portanto, neste caso, houve o gasto da verba que não foi para estas crianças, por já terem cadeiras de natureza idêntica a estas. Mas, entretanto, o gasto já tinha sido feito. Sim, só que não foi para uso, digamos, no usufruto final, não foi para aquelas crianças, foi, felizmente, para outras com situações similares, certo, em que, portanto, não foi prescrito, não foi gasto para essas crianças. Pronto. Porque o gasto com esses equipamentos já tinha sido feito. Sim, claro. E porque seja quem seja a entidade gestora, é dinheiro público que estamos a falar. Claro que sim. Daí também a nossa preocupação, porque se nós nos limitássemos a fazer, nem sequer teríamos que telefonar para o Alcoitão, fazer perguntas formais e informais. Obviamente que, como em todas as profissões, nós temos contactos, conhecemos as pessoas e, de repente, perguntar o que é que aconteceu neste caso. Mas isso é uma coisa de algum informalismo, porque o sistema não funciona, não casa. E isto é assumido pelo próprio gestor, pela própria entidade gestora do sistema. E, portanto, é assim, não poderíamos não ter feito, mas aí houve uma grande preocupação com este caso, no sentido do inédito e de nos parecer que estava a ser malbaratado dinheiro público. Pronto. E é possível solicitar-lhe, doutor, eu não sei se temos, e por isso faço aqui esse parênteses que algum dos meus colegas já pode ter acedido a isso, a tal deliberação da administração sobre esta matéria. Não estou seguro que tínhamos isso no nosso acervo de documentos. Era possível facultar-nos esse elemento. Fica também como ponto de solicitação à Comissão. Há uma troca de e-mails em que, não sei se temos também, por isso é que, eu penso que não temos, mas não quero, são muitos documentos e posso não estar completamente correto. Há uma troca de e-mails da doutora Daniela Martins em relação às cadeiras, em que pede estes elementos. Eu não posso aqui apresentar alguns elementos que são de natureza mais privada, mas a própria doutora Daniela diz várias vezes que foram solicitadas cadeiras, posicionamento e andarilhos, explica que está a um grau de incapacidade muito grande, pede cadeiras multiusos, etc, etc, etc. Isto há várias trocas de informação sobre isso. Portanto, quando chegamos a um determinado momento em que se pede tanto ao Estado português que gaste dinheiro com estes equipamentos, e quando estes equipamentos estão prontos, eles não são levantados e depois geram todos os problemas que aí geraram, quer dizer, o que me causa a mim alguma estupefação, até como cidadão, é porque é que a beneficiária, porque não são as crianças, a mãe, ou seja, a beneficiária são as crianças em último caso, mas a mãe é a titular dessa representatividade. Porquê é que não informou o Sistema Público de Saúde que já tinha outros equipamentos e que não esses? Isso é uma questão que me deixa, e que eu sei que o Dr. Francisco não tem provavelmente resposta para ela direta, mas qual é a equação que podemos pôr aqui para isto a conhecer com um desbaratar de dinheiro público tão grande, sem que ninguém, sem sequer ter a preocupação de informar as autoridades de saúde, ou as unidades de saúde, ou as entidades financiadoras, de que já têm os equipamentos e não precisa deles? Eu não lhe posso responder a isso apenas com um comentário meu, causa-me a mesma perplexidade. É tudo, Sr. Presidente, não tenho mais questão. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada. Sim, posso fazer uma interpelação à mesa sobre a condução de sim, Senhora Deputada. Duas questões. O Sr. Doutor há bocado teceu um comentário que eu queria aqui recusar, porque devo ser a única pessoa no mundo que não mete cunhas na saúde. Isso é porque nós estamos a falar de uma classe que provavelmente vive no dia-a-dia com cunhas e, portanto, repudio a sua afirmação. Em segundo lugar, tem a ver com os comentários do Sr. Deputado André Ventura e dizer-lhe, Sr. Deputado, que fiz com muito gosto parte do anterior Governo, não os 8 anos, como sabe, e isso não me retirou direito à opinião nem à manifestação, nem enquanto estava no Governo, como sabe, e muito menos depois. E, portanto, quero também dizer-lhe que não achei correta a sua intervenção, porque não é isso que está aqui em causa nesta CPI. E queria também dizer que não devemos ainda tirar conclusões sobre
o que é que podemos já concluir sobre a intervenção ou não do Sr. Secretário de Estado, e nunca me ouviu aqui dizer tirar já conclusões. Tenho estado sempre com espírito de abertura, procurando a verdade e não fazendo aqui ideologias independentemente dos partidos que aqui estão, e é nesse pressuposto que continuo. E, portanto, queria também dar-lhe esta nota, Sr. Deputado, dizendo que nada me condicionará por ter estado no outro governo. Trabalhei sempre de consciência, fiz sempre o meu melhor e isso não me tirou direito à minha manifestação e até achar que fizemos mal ou achar que no futuro, até mesmo quando fazemos bem no momento seguinte as mudanças, as necessidades mudam e nós temos que continuar a fazer política pública. E, portanto, Sr. Presidente, eu queria lhe agradecer a nota que fez ao Sr. Doutor pelo facto de ele me ter interpelado, porque quem está aqui a prestar depoimento é o Sr. Doutor, não sou eu, e queria também, Sr. Deputado, que compreendesse estas observações que acabei de lhe fazer, em nome da boa convivência aqui nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, não me leva a mal. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Sou Deputado André Ventura. Obrigado, Sr. Presidente. No mesmo sentido, dizer só 3 coisas. Uma, eu como disse de início... Não. Eu não penso que, embora, obviamente, eu não sou o advogado de defesa do Dr. Francisco Sampaio. Não me parece que o Dr. Francisco Sampaio tenha dito que a classe médica vive de cunhas e que... Deixe-me só terminar, senhor. Mas eu penso que o Dr. Francisco Sampaio não disse isso em relação ao uso de cunhas no sistema de saúde. Mas, independentemente disso, a Sra. Deputada tem toda a razão em relação a que ter sido parte do governo cujo sistema está a atacar, porque a Sra. Deputada fez uma intervenção no sentido de dizer que este sistema estava todo errado, que não havia vasos comunicantes, que etc. E a única coisa que eu disse foi que tiveram 8 anos à frente deste mesmo sistema. Podiam ter feito alguma coisa. E a Sra. Deputada tem razão. Isto não lhe tira o direito à opinião, nem à crítica, mas também não lhe tira a responsabilidade, Sra. Deputada. É isso que eu lhes quero dizer. Ou seja, nós podemos dizer assim, eu acho que podemos melhorar. Eu tenho o direito a criticar. Eu fui ministra e reconheça-se-lhe isso em si. Teve sempre o espírito de crítica que era preciso ter, até em momentos em que ainda estava em funções. Porém, não lhe tira a responsabilidade de ter sido ministra, titular responsável de um governo, de um sistema que agora está, e numa pasta relevante, até nesta matéria também. Isto, obviamente, quem está aqui hoje a ser ouvido é o Dr. Francisco Sampaio, não é a deputada Ana Abrunhosa, nem foi minha intenção transformar e inverter esse ónus. Porém, não posso deixar de apontar também essa responsabilidade política. Isto nada tem a ver com a boa convivência que se mantém nesta comissão e era esse ponto que eu queria deixar claro. Obrigado, Sr. Deputado. Doutor, por favor, agradeço também, seja breve, não vamos transformar isto num diálogo agora fora da comissão. Portanto, qual o motivo que querem... Só que... Não lhe vou... Não. Vamos só saber o que é que o Dr. Francisco Sampaio quer... Eu não lhe vou responder. Eu ia apenas dizer, se o que disse há bocado se sentiu ou se resultou alguma ofensa, eu lhe pedi desculpa. Só isto. Senhores deputados, quero agradecer, vamos dar por terminada esta audição, quero agradecer ao Dr. Francisco Sampaio a sua presença hoje nesta comissão. Se puder, entretanto, enviar os e-mails que foram há pouco referidos, das questões do Sr. Deputado André Ventura a esta comissão, a comissão agradece que o faça, por favor. Os serviços já lhe darão um e-mail para onde pode fazer. E dou por encerrado esta audição. Obrigado a todos.